Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Você pode ficar de pé um pouco mais comigo? Procura uma pessoa perto de você aí, ora por ela. Libera uma palavra de Deus sobre a vida dessa pessoa. De repente esse irmão chegou precisando de uma palavra, de um abraço, de uma oração. Erga a sua voz. Ore pelo seu irmão. Libere a vida de Deus sobre ele. Seja a boca de Deus para a vida dele. O Deus da provisão, o Deus do impossível, o Deus do milagre, o Deus do extraordinário, aquele que nos surpreende porque nos ama. Libere a vida de Deus sobre o seu irmão. Seja tocado pela glória de Deus essa noite, meu irmão. E receba um bálsamo no seu coração. Receba um bálsamo na sua mente. Que o seu coração consiga entrar num lugar de descanso, de confiança, de dependência do Senhor. Chorabacalabaxeralabaçu. Que calabacalabaxorabacalababaxorabacalabaxu. Nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos. Perdoa os nossos pecados, dai-nos mãos limpas e um coração puro nesse lugar. Espírito Santo, vem com a tua santidade sobre nós essa noite. Vem com o teu bálsamo sobre nós. Vem com o teu bálsamo, assim como no dia de Pentecostes. Vem como um vento impetuoso, acender a chama, acender o teu fogo dentro de nós. Ei, te adoramos. Aleluia. Levante suas mãos para os céus. Adore ao único que é digno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. Que é digno de receber. Entronize a presença dele. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele o louvor. Mais uma vez, a única que é digno. Sim, nós te adoramos, Senhor. Robia, subia, caia, labachora, bacalabaxo. Adoramos o teu nome. Adoramos.
Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Te adoramos, te bendizemos. Nós te queremos, Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Sabe quando as coisas saem do seu controle? E a sua mente entra em desespero, ansiedade, medo, angústia. Você precisa entrar no seu quarto e passar horas orando em línguas. Essa é a arma que o Senhor nos deu. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. A sua mente fica infrutífera. As tensões, as preocupações, as ansiedades, elas se vão, porque a mente fica infrutífera. O seu espírito se conecta com o Espírito de Deus. E ali Ele te edifica. Ali Ele te reconstrói. Sabe que o orar em língua seja a sua vida diária, meu irmão. Quando você não souber o que fazer, ore em línguas. Quando você não souber, sabe o que dizer, ore em línguas. Esse é o seu lugar. Você foi chamado para andar no Espírito e não na alma. Não em emoções adoecidas. Você foi chamado para se mover no Espírito. Quando você ora em línguas, o Espírito de Deus deposita as verdades de Deus no seu espírito. É como um jardineiro regando uma árvore para que ela dê bons frutos. Aleluia. Mais uma vez coroamos. Coroamos a Ti, Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser. Amém. Senta um pouquinho aí no seu lugar. Eu quero falar sobre a nossa missão, o nosso chamado. Nós assistimos o filme A Forja 2 vezes nos últimos dias. E esse filme tem restaurado em nós o senso de missão. Eu quero que você abra Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, ao verso 5. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias,
Eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e toda a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até aí. Em busca de conhecer a Deus, nós sempre nos depararemos com a revelação de quem nós somos. Porque é preciso eu saber quem eu sou. Quando eu descubro quem eu sou, cai por terra todos os sofismas, todas as projeções da minha adolescência, da minha juventude, da minha antiga maneira de viver, as projeções que os meus pais, os meus avós fizeram sobre mim, os sonhos que eu tentei realizar que eram dos outros, não eram meus. Então eu tentei me tornar algo porque era sonho do meu pai, não era o meu, não era o que Deus sonhou para mim. Mas quando eu conheço a glória de Deus, a Bíblia diz que a glória de Deus é como que por um espelho. Ela me revela para mim mesmo. Ela me mostra. A glória de Deus sempre vai revelar você. Esse texto é magnífico, é muito conhecido. É o chamado de Isaías. Mas o mais importante nesse texto para a vida do profeta Isaías não foi ele ter visto a Deus assentado no alto e sublime trono. Não. O mais importante nesse texto para o profeta Isaías foi ele ter conseguido se ver. Irmão, tem muita gente no nosso meio que já viu a glória de Deus, já viu anjo, já viu querubim, já rodou de um pé só, já orou em outras línguas, mas ainda não conseguiu se enxergar. O mais importante nesse texto foi Isaías ter conseguido se ver. Aqui é quando o problema que nós achávamos que eram os outros, nos surpreendemos agora porque descobrimos que somos nós. Aqui Deus revela para Isaías o ponto cego da sua existência: lábios impuros. Esse era o ponto cego da existência de Isaías. Mas tem gente que é fofoqueiro, tem gente que é ambicioso, tem gente que é invejoso, tem gente que é chato, tem gente que é orgulhoso, tem gente que é arrogante. E esse é o ponto cego da sua vida. Não consegue se ver. Isso é um problema para a comunhão, para a comunidade local. Porque é como um mau hálito. Você conversa com uma pessoa que tem mau hálito, você conversa aprendendo a respiração, mas você não tem coragem de dizer para aquela pessoa que ela tem mau hálito. Mas aquele é um ponto cego. E ninguém tem coragem de dizer sobre os nossos pontos cegos. Na verdade, nos nossos dias, falar a verdade dentro de um relacionamento se tornou uma ofensa. Eu tenho vivido dias, irmãos, que eu nem aconselho ninguém vir pedir conselho a mim, porque eu estou em um nível de sinceridade.
dizer verdade a crente velho, que construiu uma carreira religiosa de mentira a vida inteira. Aí você só precisa dizer a verdade da palavra de Deus. Aí a pessoa sai ofendida, porque a verdade se tornou uma ofensa. A maioria das pessoas que vão nos procurar, que vão te procurar para pedir um conselho, na verdade, elas não querem um conselho, elas querem um respaldo para aquilo que elas já decidiram fazer. E se você não dá um respaldo, mas você vai com a verdade de Deus, porque essa verdade, ela ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. A glória de Deus sempre vai revelar você. Deus revelou para Isaías o ponto cego da sua existência: lábios impuros. Tem muita coisa em nós que todos ao nosso redor conseguem ver, menos nós mesmos. São os pontos cegos. Eu já vivi um período da minha vida que eu orava dizendo assim: Senhor, se existe algo em mim que todo mundo vê e ninguém tem coragem de me dizer, me revela, porque eu quero mudar. Sabe, uma vez eu convivi com uma pessoa que era muito chata, mas muito chata. Ninguém da igreja gostava do indivíduo, insuportável. Ninguém da cidade gostava do indivíduo, insuportável. Ninguém no trabalho gostava do indivíduo. Ninguém tinha coragem de dizer. Quem disse para ele? Eu. Chapolin Colorado. Você vê, rapaz, sabe qual é o seu problema? É que você é chato demais, cara. As pessoas te suportam, te toleram. Essa pessoa ficou 6 meses sem falar comigo, congregando na igreja. 6 meses sem falar comigo. Mas eu estou trazendo essa palavra porque nesses dias eu vejo que Deus quer tratar esses pontos cegos da nossa existência. E Ele vai usar pessoas para te confrontar nisso. E não adianta ficar chateado, porque é para te curar, é para sarar o teu coração. Só depois que Isaías conseguiu ver a si mesmo, foi que ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que você consegue entender quem você é em Deus, o que você precisa fazer, o que você precisa parar de fazer, o que você precisa mudar, o que você precisa renunciar, onde você precisa se posicionar, você vai assumir a sua verdadeira identidade, aquele que Deus te criou para ser. Você não vai querer ser ninguém além daquele que Deus te criou para ser. Saber quem nós somos, irmãos, mas também como nós estamos, é fundamental nesses dias para o andamento do propósito de Deus em nós e através de nós. Esse texto também é sobre a nossa visão, porque eu não posso ter uma visão e não ter uma missão. Se eu tenho uma visão, mas eu não tenho uma missão, eis-me aqui, pode contar comigo, eu vou, Senhor, essa será a minha missão. Mas eu tive a visão e não me comprometi com a missão, eu vou ser apenas alguém visionário. Mas se eu tenho uma missão, eu não tenho uma visão clara de quem Deus é, assentado no alto e sublime trono, a sua glória como um espelho, denunciando quem eu sou, isso vai me levar a trabalhar demais, a me esforçar demais, sem ter clareza. Você lembra aquele cego que Jesus tirou de Betsaida, da aldeia? Jesus pega aquele homem de dentro da aldeia, traz ele para o lado de fora da aldeia, e Jesus cura aquele cego. Mas não sei se você se lembra,
Mas Jesus precisou orar 2 vezes por aquele cego. Jesus ministrou a cura e depois disse: e aí, o que é que tu está vendo, cara? Ele disse: eu vejo homens andando como árvores. Aí Jesus: não, você não está pronto não ainda. Tá bom não. Deixa eu orar de novo por você. Aí Jesus ora de novo. Esse texto diz muitas coisas. Primeiro, que aquele cara não era cego de nascença, porque ele sabia como era uma árvore. Jesus tirou ele de dentro da aldeia para poder curá-lo. E depois que Jesus o cura, Jesus diz: vá para casa e nunca mais volte para a aldeia. Certamente essa aldeia representa aquele sistema religioso que nos tornou cegos, bitolados, né? Tirou a visão espiritual dos nossos olhos e colocou uma visão religiosa. Mas Jesus arranca aquele homem de dentro da aldeia. Jesus ora de novo e ele fica completamente curado. Porque homens são homens, árvores são árvores. Enquanto você vê pessoas como coisas, você ainda não está pronto. A sua visão ainda não está definida. Você ainda não está preparado. Mas eu também posso ter visão e missão. E se eu tenho visão e missão, eu desenvolverei um coração missionário. Eu estarei pronto. Eu saberei para onde ir. Só que Isaías teve uma visão. E tem um detalhe aqui que faz toda a diferença. O texto diz assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Você sabe que Isaías tinha uma relação quase que de dependência emocional com o rei Uzias, né? Isaías era totalmente aprisionado emocionalmente ao rei Uzias, subordinado. Aí a Bíblia diz assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias. Porque enquanto o rei Uzias estava vivo, Isaías não conseguia ver a glória de Deus. Ele só conseguia ver o rei Uzias. O rei Uzias precisou morrer para que Isaías olhasse para o alto e visse e contemplasse a glória de Deus, quem Deus é. Talvez haja alguém à nossa frente impedindo de termos uma visão ampla de quem Deus é. Há algum Uzias nos impedindo de ver a Deus. E qual é o nosso rei Uzias? Qual é o rei Uzias que ainda está tornando a tua visão embaçada? Ah, mas eu tive uma experiência com Jesus, eu encontrei Jesus, amém. Ele me arrancou da aldeia, aleluia. Ele tocou os meus olhos, eu já estou vendo, mas a visão ainda está embaçada. Ainda vê homens como árvores. Talvez ainda exista um rei Uzias aí interpelando o caminho. Alguém ou algo onde você projetou toda a sua visão, amor, paixão, expectativa, inspiração. E o rei Uzias precisou morrer para que Isaías se encontrasse de fato e de verdade com a glória de Deus. Já era Isaías, já era profeta. Sabe, querido, há um preço a ser pago pelo crescimento espiritual. E esse preço é bastante elevado. Às vezes é doloroso também. E nós precisamos estar preparados para ter uma visão a esse preço. Talvez vai ser a perda de um amigo, de uma carreira. Não que esse amigo vai morrer, mas que Deus vai te arrancar dessa mesa, dessa dependência emocional, dessa limitação de visão. Sabe, porque se tornar discípulo de Jesus tem um alto preço. A salvação é de graça, mas para se tornar um discípulo nos custará tudo. Aquilo que nós mais amamos, que
mais dedicamos o nosso tempo, aquilo que está sempre concorrendo com Deus pela nossa vida, pela nossa atenção, pelo nosso coração, nada poderá estar entre você e Jesus. Talvez a cobiça. Você sabia que a Bíblia coloca a cobiça no mesmo patamar do pecado de imoralidade sexual? E a gente se blinda tanto, se protege tanto do pecado da imoralidade sexual, mas continua com o nosso coração ambicioso de ter mais, de conquistar mais, de querer mais. Talvez o maior problema dessa geração de crentes seja a falta de contentamento. Nunca está satisfeito com o que Deus já deu, quer mais. Com o que Deus já fez, quer mais. Fica cobiçando tudo, querendo tudo. Nenhum outro amor poderá ser maior do que o amor por Jesus em nós. Precisamos render todos os outros amores. Só que para viver essa mudança de mentalidade, não existem descontos especiais. Diga assim: o preço é alto, custará tudo. Se você deseja apenas ser um salvo, um santificado e só isso mesmo, amém. Mas talvez não haverá lugar para você nas fileiras da batalha espiritual, dos soldados que Deus usará. Isaías teve uma visão em 3 dimensões. Agora que Uzias morreu, não está mais à sua frente, Isaías olha para o alto. E essa é a primeira dimensão. Ele elevou o olhar para o alto, ele viu ao Senhor. Mas uma segunda dimensão dessa visão é que quando ele olha para o alto e vê o Senhor, agora ele consegue olhar para si mesmo. Ele se viu, e aqui está o choque. Ô Senhor, os meus lábios são impuros. Ô Senhor, os meus olhos são impuros. Ô Senhor, a minha mente é pornográfica. O meu coração é ambicioso. Ô Senhor, o meu interior é invejoso. Ele se viu. Então na primeira dimensão ele olha para o alto, vê o Senhor. Na segunda ele olha para si mesmo e vê a si mesmo, vê os seus lábios impuros. Mas uma terceira dimensão dessa visão é que agora essa visão ele também olha para fora. E quando ele olha para fora, ele vê o mundo. E ele ouve o Senhor dizendo: quem irá ir por nós? Quem há de ir por nós? Então a visão de Isaías tinha altura. Ele viu o Senhor no alto sublime trono. Mas ela tinha largura. Ele viu o mundo. Mas ela tinha profundidade. Porque ele conseguiu ver as profundezas do seu coração, do seu interior. É basicamente isso que a presença de Jesus habitando em nós faz. Não foi isso que Paulo falou aos Efésios, capítulo 3, verso 17? Que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Aleluia. Foi uma visão da santidade, sabe? Irmãos, como a nossa geração precisa de uma visão clara a respeito da santidade de Deus. Uma visão de Deus em toda a sua santidade. Sabe, você só conhece uma nota falsa porque você conhece a verdadeira. Você sabe que o branco da sua camisa está amarelado quando você
senta do lado de alguém que está com a camisa branco. Você sabe que está sujo quando você se aproxima da santidade de Deus. Mas além de uma visão de santidade, essa visão também foi uma visão da sua própria iniquidade. E ele diz: eu estou perdido. Lábios impuros. Sabe quais são as maiores crises que eu tenho? É que roda e vira, eu paro e eu digo: Senhor, será que eu vou trabalhar a vida inteira e no último dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim que eu não te conheço? Eu digo: Senhor, será que eu sou um falso mestre, um falso profeta? Irmão, se você não tem essas crises, você talvez está vivendo a vida, deixando a vida te levar. Porque você tem que fazer a manutenção do seu senso de salvação, de santidade, de consciência, de pureza. Será que está tudo certo o que eu estou fazendo, Senhor? Ou eu estou fazendo alguma coisa errada? Sabe, o cara era profeta, o cara era Isaías. Talvez o livro de Isaías seja o evangelho do Antigo Testamento. E ele disse: eu estou perdido. Se ele fosse nordestino, ele dizia: eu estou lascado. Mas ele disse: eu estou perdido. Porque agora os meus olhos viram o Senhor, mas eles também viram a mim mesmo, e eu tenho lábios impuros. Irmão, qual é a ferramenta de um profeta? Diga comigo: os lábios. Por onde é que ele profetiza? O maior profeta do Antigo Testamento está dizendo: a minha ferramenta profética está contaminada. Aquilo que o Senhor me deu, me habilitou, o lugar onde o Senhor me usa, a maneira como o Senhor me usa, está contaminada. Eu estou profetizando, mas os meus lábios são impuros. Ou seja, com a mesma boca que eu profetizo, que eu verbalizo o que Deus quer dizer na terra, eu falo palavras impuras. Mas também essa visão foi uma visão de conhecer o desalento divino que estava implícito nas palavras do Senhor, quando ele diz: quem há de ir por nós? Sabe, deixa eu te falar algo. Nesta era em que nós estamos vivendo, onde a média ou a grande maioria das igrejas estão mais envolvidas com promoções de eventos do que com oração, onde o incentivo é maior pela competição e ninguém é incentivado a se consagrar, aonde a pregação do evangelho se tornou autopromoção. É o que Paulo fala a Timóteo: eles elegerão pregadores que lhe afaguem o ego, Timóteo, que falem aquilo que eles desejam ouvir. Irmãos, nesses dias é imperativo que nós tenhamos esse tríplice aspecto de visão: santidade da nossa própria iniquidade, da santidade de Deus, da minha própria iniquidade, mas também do desalento do coração de Deus, aquilo que Ele quer que eu faça, aquilo que o coração de Deus está clamando: quem irá? Senhor, se Tu precisas de um homem, de alguém, para cumprir o Teu propósito, eis-me aqui. Ei, nós não podemos perder o senso de missão, irmãos. O ide do Senhor.
Eu não posso perder o amor pelas almas, pelos perdidos. O evangelho não é para crentes, sabe, ficarem apenas na igreja, tendo experiências espirituais dentro de quatro paredes. Não, ele é luz para o mundo. É sal para a terra, é socorro de Deus para os perdidos. Esse mesmo Isaías escreve o capítulo 61 do seu livro, dizendo: agora a clareza do seu chamado, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E eles edificarão os lugares antigamente assolados. Olha o que Deus quer fazer com você. Ele quer te levar para edificar os lugares que foram destruídos. Sabe, a restauração, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministros do nosso Deus. Comerei a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da vossa vergonha, terei dupla honra. E em lugar da afronta, exultarei na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro. E terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra, e farei uma aliança eterna com eles, e a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Sabe, essa mensagem é para despertar aqueles que dirão à cidade de Aracaju: o teu Deus reina. É daqueles que ordenarão acerca dos tristes da cidade de Aracaju: recebam óleo de alegria em vez de tristeza. É para aqueles que ordenarão acerca dos órfãos da cidade de Aracaju: você tem um pai. Sabe por que nesse momento tem uma multidão de jovens se drogando na orla, debaixo dos viadutos? Tem uma geração de jovens depressivos nas escolas. Tem uma geração de jovens se cortando, porque estão com a sua alma tão dilacerada, e a dor interior é tão profunda que eles transferem a dor interior para o corte no corpo, porque preferem sentir a dor do corte no pulso, ao continuar sentindo a dor e a angústia na alma. E isso é uma denúncia a respeito da igreja dos nossos dias. Quando eu falo igreja, eu não estou falando a respeito da denominação, do Mevan Aracaju, da igreja A, da igreja B. Eu falo da igreja de Jesus, que tem membros em todas as denominações. Porque não adianta termos uma igreja em cada esquina da cidade, se essa igreja não está sendo relevante para essa cidade. Não adianta termos uma cidade com uma igreja em cada esquina, se a criminalidade aumenta, se a prostituição não recua, se a imoralidade avança, se as drogas continuam reinando. Isso é uma denúncia de que não somos igreja como a igreja deve ser. A Bíblia fala que 12 homens, 12 discípulos de Jesus, um dia chegaram em Tessalônica, e sabe o que a Bíblia diz?
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 16, diz assim, ó, 12 homens apenas, quando eles chegaram em Tessalônica, disseram assim: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também até nós. 12 homens alvoroçaram o mundo, e uma igreja em cada esquina não consegue alvoroçar uma cidade. Quão distante nós estamos do Evangelho, irmãos. Não consegue fazer cócegas numa cidade. Sabe, nós não podemos ser uma igreja vendida à política, irmão. Eu sou o pastor fulano de tal e eu estou com o candidato fulano de tal. Vai cadeia junto com esses ladrão, rapaz. O pastor tem que estar pastoreando, cuidando de ovelha, cuidando de gente, discipulando gente. Nós não podemos ser uma igreja vendida à política, como empresas competindo umas com as outras, pastores que não têm medo do diabo. Não, tem medo de outro pastor. Ó, chegou um pastor novo aí na cidade. Ó, o homem prega que é uma bênção. Pronto, ai meu Deus do céu, e agora? Nós precisamos dar as mãos, irmãos, para salvar uma cidade. Essa é a nossa missão. Isso não tem a ver com as nossas diferenças. Tem a ver com o propósito de Deus para nós. Onde estão aqueles que vão entrar nas escolas? Aqueles que vão entrar nos hospitais, aqueles que vão tocar os moradores de rua. Estão. Você sabe que esses dias eu estava no mês passado, retrasado, eu estava em São Paulo com Barquilha, de carro, e eu botei uma programação no GPS. Eu estava voltando já para o aeroporto de Guarulhos para pegar o voo. Eu estava em Jundiaí para Guarulhos. E a pista principal a Bandeirantes, que nós deveríamos seguir, estava congestionada. Então o meu GPS, ele recalculou uma rota e me colocou por dentro de várias cidades para chegar mais rápido e eu não perder o voo. E eu revivi tudo que Deus fez comigo em São Paulo no ano de 2005. No ano de 2005, nós atravessamos o estado de São Paulo, as cidades, pregando o evangelho nas ruas. Eu era o pregador da minha equipe. O que era que a gente fazia? A gente chegava nas favelas, em cima do morro, no meio do tráfico. A gente dançava hip hop. Se você não sabia, eu dançava hip hop. E depois eu pregava. Dançava um hip hop, depois fazia uma peça teatral e eu pregava. E quando esse GPS recalculou a rota, irmãos, eu passei por dentro de todas as cidades que eu preguei nas ruas em 2005. Esses dias eu fui para uma conferência com o pastor Luiz Hermínio aqui em João Pessoa. Nós passamos em Recife. Em 2005, eu estava debaixo dos viadutos em Recife, resgatando crianças abandonadas para levar para uma casa lá, cuidando de drogados, evangelizando muita gente com alto índice de criminalidade. 2005. Então, esses dias Deus tem me levado a rever esses lugares, esses conceitos. E agora eu assisti o filme e parece que tudo foi sendo remontado dentro de mim. Sabe, nós precisamos ser esses irmãos que vão entrar nas escolas, nos hospitais, debaixo dos viadutos, como igreja. Como igreja. Às vezes você, sabe, dá uma palavra para uma pessoa e você não sabe o que acontece. Uma vez a gente estava fazendo um culto na rua, lá num povoadozinho, isso tem muitos anos. E Bartilha estava pregando e ela pregou uma palavra e ela fez um apelo e ninguém aceitou Jesus. E a gente veio para casa. Alguns anos depois, uns 3 anos depois, ela estava no banco trabalhando. E uma cliente chegou para ela e disse assim: ó,
você não sabe quem eu sou, mas no dia tal hora, você estava pregando na praça, e eu estava dentro da minha casa, sentada na minha cozinha, ouvindo o som daquele microfone. Eu sabia que era você, porque depois eu procurei saber quem era. E quando você fez aquele apelo, eu me ajoelhei, entreguei minha vida para Jesus. E eu quero dizer a você que eu sou batizada, e hoje eu sou uma serva do Deus Altíssimo. Ei, tem coisas que você faz que vai parecer insignificante, irmão. Sabe quantas histórias eu tenho de mensagens, de lugares. Domingo mesmo eu preguei uma mensagem aqui que eu desci em crise. Eu digo, meu Deus, estou parecendo Paulo Vieira, um coach. Desci angustiado. Quando eu desci, veio uma família que estava aqui visitando, 5 pessoas de fora. Chegou, me abraçou e disse, pastor, nós já fizemos 5 métodos CIS. Quando o Senhor pregou essa mensagem, nos identificamos com essa igreja. Nós somos católicos, mas entregamos a nossa vida a Jesus lá em Itajaí com o pastor Luiz Hermínio, e queremos nos batizar aqui. Me falaram do Mevan Aracaju. Eu vim a primeira vez, quando o Senhor pregou, eu me identifiquei, porque eu fiz o método CIS. E Paulo Vieira fala essa mesma coisa. Eu digo, meu Deus do céu. Irmão, a mensagem do Evangelho é loucura para os homens, sabedoria aos que creem. Quando você menos pensa que Deus está te usando, é aí que Ele está mais te usando. É quando o seu ego está furado, não enche, não infla. Você está arrasado, sabe? E ali, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deixa eu finalizar com Mateus 3:13. Veio Jesus a Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é o poder dos céus abertos. Eu quero declarar que a sua casa provará o poder dos céus abertos. Eu quero declarar os céus abertos sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua vida. Sim, tem muitos princípios que abrem os céus na palavra de Deus, e eu poderia falar de muitos deles aqui. Poderia falar sobre Estevão, poderia falar sobre Paulo que caiu do cavalo, mas eu quero terminar falando sobre Jesus. Sabe, não é uma fórmula, mas é um estilo de vida, de obediência, de adoração, de dedicação, de rendição a Deus em todas as coisas. A Bíblia fala sobre 3 céus. O primeiro céu tem a ver com família, sacerdócio do lar, finanças, sexualidade, honestidade, caráter, integridade. O segundo céu é os céus dos anjos, é a atmosfera. Mas a Bíblia fala sobre o terceiro céu, o céu de Deus, o céu da glória de Deus. Se você não governar sobre o primeiro céu, você não estará habilitado para entrar nos outros 2. Qual o primeiro céu que eu preciso governar? Diga comigo: família, finanças, sexualidade, honestidade, integridade. Existem alguns princípios para reconhecer ou para manter esses céus abertos sobre a sua vida. E eu quero pegar o princípio de Jesus aqui. Paulo experimentou os céus abertos. Estevão experimentou os céus abertos. Mas eu quero pegar o maior de todos eles, Jesus, para te ensinar um princípio que vai manter os céus abertos sobre a sua casa. Aqui é o encontro de Jesus e João Batista. Jesus vai até João para ser batizado por ele.
Quando João vê Jesus, diz: não, sou eu quem preciso ser batizado pelo Senhor. Eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Jesus: não, João, deixa. Eu preciso ser batizado. Irmãos, quando Jesus é batizado por João, a Bíblia diz que os céus se abriram. Dos céus o Senhor falou: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. O encontro de Jesus e João. Quando nos nossos encontros nós reconhecemos e nos submetemos àquilo que o outro carrega, os céus se abrem. Qual é a chave para abrir o céu sobre a minha vida, pastor? Se conecte com pessoas e reconheça aquilo que elas carregam. Nessa área aqui, eu preciso me conectar com Elton, porque eu sei que ele tem autoridade, porque ele já viveu e venceu. Nessa área aqui, eu vou me conectar com a irmã que sai ali, porque ela já viveu e venceu. E eu vou me submeter ao que ela carrega. Não, nessa área aqui eu vou me aconselhar com o irmão Danilo aqui, porque ele já viveu e venceu, e ele tem autoridade nisso, e eu preciso me submeter. Irmão, o próprio Jesus. Sabe qual é o nosso problema? É que eu sempre acho que o que eu carrego é mais importante e maior do que aquilo que o meu irmão carrega. É por isso que os céus estão de bronze sobre a minha vida. Porque eu estou sempre achando que o que eu carrego é maior e mais importante do que aquilo que o meu irmão carrega. Sabe, quando você entende quem você é, o seu sacerdócio, você não vai querer o lugar de ninguém. Você vai parar de se comparar com seus irmãos. Quem não sabe o que é, não espera o tempo certo para todas as coisas. Vai sempre querer o lugar do outro. Irmão, nós somos uma construção. Há uma obra de Deus em nossa vida. Sabe aquela música que nós cantamos? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Quem trabalhou com a gente aqui na reforma desse galpão sabe o que é uma obra. Então, há uma obra de Deus nas nossas vidas. Então, assim, lá o Anne pode estar no alicerce, a irmã Juscelia já pode estar colocando porcelanato, terminando. Mas Janderson pode ainda estar na planta, o arquiteto está desenhando ainda o projeto. É uma obra. Aí encontra com o irmão El Carlos, já está com a casa toda automatizada, controla tudo pelo celular. Aí Janderson, que nem fez a planta ainda, olha para El Carlos, diz: rapaz, não, eu vou querer fazer algo para competir com o El Carlos. Só que cada projeto de Deus é único, é singular. Aquilo que Ele projetou para você viver, só você vai viver, só você vai fazer. Há uma obra, há um trabalhar. Só que assim, irmão, obra você sabe como é. Você é o responsável por atrasar ou por deixar a obra fluir até que ela se conclua no tempo exato que Deus preparou. Mas tem gente que está com essa obra atrasada, porque Deus fica querendo fazer, Ele não. Fica querendo construir, Ele diz: não, pode mudar daí, esse bloco eu não quero aí não. Essa laje eu não quero aqui não. Esse cimento eu não quero aqui não. Aí fica querendo ensinar a Deus. Sabe? Faz como eu, uma vez eu fui construir uma casa, o arquiteto fez a planta todinha. Quando ele fez a planta, isso tem uns 20 anos. Eu disse: eu vou gastar quanto? Ele disse: você vai gastar uns 250 mil reais para fazer. Há 20 anos atrás. Eu disse: como é, Satanás? Fui para casa.
Passei a noite todinha com aquela planta, com aquele negócio na minha cabeça. Eu digo, meu Deus do céu. Do amanhecer, eu peguei o caderno de matéria, desenhei a planta do jeito que eu queria. Ele fez de andar, ele disse, do jeito que você quer, só dá para fazer de andar. Eu fiz a casa toda terra, do jeito que eu queria, do meu jeito. Era para gastar 250, gastei 50. Eu digo, olha, a casa está lá até hoje, a casa. Mas assim, foi um grande equívoco, erro da minha parte. Eu fiz as coisas tudo irregular, porque eu queria do meu jeito. É Deus entregando o projeto e você dizendo, Senhor, isso vai custar muito. Não, irmão, não vai custar muito não, vai custar tudo. Vai custar todo o seu orgulho, vai custar toda a sua soberba, vai custar toda a sua vaidade, vai custar toda a sua ambição. Vai ser um preço muito alto. Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Ele vai levar a obra até o fim. Sabe? Sabe aquelas placas na estrada que você tem que dar um arrodeio? Desculpe-nos transtorno. Estamos trabalhando, estamos em obras para o seu melhor conforto. Todo cristão tem que ter uma plaquinha daquela aqui, ó. Sabe? O crente chato, o crente birrento, o crente orgulhoso, o crente soberbo. Esse é o encontro de todos os domingos, irmão. É cada um com o seu ponto cego. O encontro dos Isaías, encontro dos ai de mim. O nome do culto de domingo à noite deveria ser ai de mim. Cada um com a plaquinha aqui, ó. Desculpe-me o transtorno. Deus está em obras na minha vida. E quando Ele concluir, essa vaidade vai cair. Quando Ele concluir, essa inveja vai sair da minha vida. Quando Ele concluir, essas imperfeições vão cair por terra. O maior no reino, ele é servo de todos. Mas como eu vou servir a todos se eu estou preso em carências? Como eu vou servir a todos se eu estou preso em dependência emocional? Como eu vou servir a todos se eu estou preso na expectativa de que os outros me sirvam? O sacerdote, ele te dá uma mente de governo. Nunca será sobre o que podem fazer por você. Sempre será sobre o que você pode fazer pelos outros. Vamos ficar de pé e vamos orar. Uma vez um político foi lá em casa, candidato a prefeito, que até ganhou as eleições depois. E ele me disse assim, sentou na sala, no sofá, e ele disse assim, pastor, o que é que a prefeitura da cidade pode fazer pela igreja? Eu disse, não, candidato, você está equivocado. Eu quero saber o que é que a igreja pode fazer pela prefeitura da cidade. Eu quero que a prefeitura me diga qual é o bairro mais vulnerável, mais carente. Quais são as crianças e os alunos mais rebeldes da escola. Porque nós queremos entrar nesses lugares e transformar esses lugares. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito. Que se levantem os Isaías da nossa geração, que vão dizer, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Se tu queres alguém para entrar nessas áreas de Aracaju que ninguém entrou, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Sou eu, pode contar comigo. Pode contar comigo, ei, que o Senhor possa falar ao teu respeito aquilo que Ele falou sobre Davi. Achei Davi, meu servo, homem disposto a cumprir toda a minha vontade. Achei ao Carlos, achei o Kemper, achei o Janderson, achei Lauane, achei Danilo, homem disposto a cumprir toda a minha vontade. Achei o Rafael. Eu encontrei alguém em Aracaju, alguém que vai cumprir a missão, completar a carreira.
Orabaquela basura baixê. Jamais vou me cansar